Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em segundo livro de Crônicas, capítulo de número 19. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 19. Semana passada eu comecei falando sobre Josafá e 3 profetas. Acabei minha mensagem falando apenas de um profeta, que foi o profeta Micaías. Mas hoje eu quero falar sobre um segundo profeta, que é o profeta Jeú. Profeta Jeú. E o outro profeta falarei numa outra ocasião, assim como outra mensagem que Deus colocou no meu coração, e se Ele permitir eu quero passar para vocês sobre os frutos de quando não vigiamos. Recapitulando rapidamente, Josafá não vigiou, mas ele se posicionou depois e pediu perdão e Deus o socorreu. É a história da nossa vida ou não? É a história da nossa vida. Só que mesmo assim, algo que ele fez, durante a vida dele, ele não colheu o fruto daquela falta de vigilância. Mas quem colheu aquele fruto foram os seus descendentes. Pastor, acontece isso? Infelizmente. Porque os descendentes de Josafá não fizeram a mesma coisa que o pai. Opa! Então quer dizer que Deus perdoou Josafá? Perdoou, mas ele pagou um preço, ele quase pereceu. E os descendentes de Josafá deveriam ter feito o quê? Deveriam também ter clamado a Deus e ter buscado a Deus, mas deixaram. E o fato de ter deixado, aquilo só piorou no futuro. E o preço que o povo de Deus pagou, inclusive a monarquia da linhagem de Davi, foi imenso. Quase todos foram extintos. E olha que Davi tinha muitos filhos. Quase todos foram extintos. Milagrosamente não foram todos, porque Deus tinha dito que por amor a Davi ele ainda deixaria um remanescente, ou seja, por um milagre sobrou um. Pastor, e quem sofreu por essa falta de vigilância? Quem sofreu foi a própria família do rei. Pastor, é tão sério assim? É tão sério assim. Mas Deus não perdoa? Perdoa quem clama por Ele. Você clamou pelo Senhor hoje? Você tem pedido perdão? Recebe em nome de Jesus o perdão de Deus sobre a tua vida. E ensina esse mesmo caminho aos teus e aos teus descendentes, e o perdão do Senhor estará sobre nós, em nome de Jesus. Mas pastor, e quando os descendentes não dão ouvido? Aí fica difícil, fica estreito, porque aí Deus vai exercitar o seu juízo. Então, na semana passada eu falei sobre Josafá e o profeta Micaías, veio falando inclusive sobre os profetas. Quero falar hoje sobre o profeta Ageu, se Deus me permitir, semana que vem falarei sobre o profeta Jaziel, e depois eu quero falar sobre esses frutos do pecado, e sobre a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque irmãos, nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Agora guarde isso no seu coração, nessa introdução, não abuse da misericórdia de Deus, amém irmãos? Muitas vezes a gente abusa. E sabe o que seria isso? É como se nós disséssemos para Deus: Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia, então é por isso que eu abuso. Não abuse. Papai te ama e você abusa do amor do papai? Mamãe te ama e você abusa do amor da mamãe? Seu cônjuge te ama e você abusa do amor do teu cônjuge? Teus filhos te amam e você abusa do amor dos teus filhos? Pessoas te amam e você abusa? Muitas vezes a gente abusa, irmãos, e quando a gente abusa, as pessoas se cansam. E quando as pessoas se cansam, muitas vezes o amor pode tornar algumas coisas ruins. Pastor, Deus é as pessoas? Não, Deus não são as pessoas, Deus é Deus. Ele ama,
mas muitas vezes ele se cansa também de ver alguém viver uma vida irretratável. E é por isso que nós somos corrigidos por Deus. Porque, olhos de vocês nos meus olhos, o fato de nós praticarmos o que Deus quer é mais ou menos uma maneira de dizer para Deus: Deus, já que o Senhor me amou, eu quero te amar também. E eu vou te amar para valer. E vou dedicar minha vida nesse amor. Amém? Você quer fazer assim? Você quer viver dessa forma? Então hoje a gente vai trabalhar sobre esse segundo profeta, que é Jeú e Josafá, porque vai acontecer algo muito interessante. Vai acontecer algo muito interessante. Lembra? O rei Josafá se une em casamento, o filho de Josafá, com a filha de Acabe. E depois ele vai visitar Acabe e os dois vão para a guerra. Vem o profeta Micaías e repreende Acabe e diz sobre Israel. Eles vão para a guerra, as palavras do profeta se cumprem e Josafá milagrosamente clama por Deus e Deus o livra e ele regressa. Mas lembra, há 2 semanas atrás eu tinha também falado sobre outra mensagem, que Josafá ele era temente a Deus, ele era piedoso. E se você for ler o capítulo de número 17, você vai ver que o capítulo de número 17 mostra muito que ele realmente temia ao Senhor, como foi Davi, e que ele separa oficiais, separa sacerdotes, separa levitas para ensinar a lei de Deus ao povo. Ou seja, o pastor, ele amava a Deus. Mas ele, igual eu e você, havia uma área da vida dele que ele não vigiava. Que era essa área do quê? De fazer alianças com quem ele não podia. De tratar bem quem ele não deveria tratar bem. Irmão, não é que Josafá deveria tratar mal, mas ele não deveria se relacionar. Está se lembrando aí do Salmo de número 1? Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, tem o prazer aonde? Na lei de Deus, e nela medita. Não é que você vai tratar mal, é que você não pode se envolver. Você não pode se misturar. Você não pode, pastor, é simples assim. Somos diferentes. Amei o título da mensagem do Felipe Remit algumas quartas-feiras atrás. Sim, somos diferentes. Você foi comprado pelo alto preço do sangue do Cordeiro, amém? Você tem o selo de Cristo, você recebeu essa graça e eu, amém, igreja? Sim, somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque nos rendemos a Cristo. E Josafá, mesmo sendo esse homem tão piedoso, que fazia o que Deus queria, entregou o filhinho dele, o filho mais velho, para se casar com uma filha de um rei desviado que mandava matar profetas e de uma rainha maligna que perseguia o grande profeta, que era o próprio profeta Elias. Não vigiou? E depois ele foi fazer um churrasco com Acabe, e Acabe então preparou aquela cilada, vamos atacar tal cidade, porque ela nos pertence, e ele quase morre. Pastor, assim. Olhos de vocês nos meus olhos. Tem coisas, irmãos, que não são necessariamente pecados. Nesse caso aqui foi um pecado, porque a palavra de Deus estava dizendo: não entregue os seus filhos em casamento a filhos que não são tementes a Deus. Não se associe com ímpios. Salmo 1. E ele foi fazer isso, por quê? Porque ele era rei, reis vivem com reis, e então faz parte agora do que? Da família, e vamos viver em harmonia. Ou seja, nesse caso foi um pecado, mas sejamos honestos, para aqueles dias ninguém via isso como um pecado, via isso como um tratado, como um grande negócio de 2 reis, a tribo do norte com a tribo do sul. Guarde isso, irmãos, tem coisas que são pecados, diretamente a palavra nos condena e a gente faz consciente, e tem coisas que são embaraços. O que é embaraço, pastor? Embaraço é embaraço. Sabe a teia da aranha que você passa?
E ela pega, você tenta tirar e fica. Isso. Agora imagine uma aranha muito grande, muito poderosa, que põe essas teias poderosas. Pegou um braço, pegou outro, quando você vai ver, você está todinho, embaraçadinho. Mas eu vou soltar, é uma teia, mas não solta. Eu quero te dizer que não existe uma aranha, mas existe um aracnídeo satânico que joga suas teias invisíveis e que nos prende como cadeias poderosas. Pastor, e o embaraço? O embaraço, eu sei discernir, embaraço é embaraço, irmão, mas tem hora que a gente não sabe discernir. Embaraço é embaraço. Embaraço é pecado, pastor? Não, Hebreus vai falar sobre isso. Embaraço não é pecado, mas o embaraço nos levará ao pecado. O embaraço nos levará em pecado. Pecado é pecado, ponto. Qualquer um sabe. Mas o embaraço nos leva ao pecado. Então aqui Josafá cometeu um pecado de ter dado filho e um embaraço de ter ido comer. Porque afinal de contas eram família. Mas não, o que ele deveria fazer se ele era tão temente a Deus? Vamos lá, o que ele devia ter feito? Quando a gente não está vigiando, o que o Senhor nos ensina? O que o Senhor Jesus nos ensinou quando a gente não está vigiando? Orai e vigiai. Opa! Quanto mais a gente ora, mais a gente vigia. Quanto mais a gente vigia, mais ora. E aí a gente nota os pecados e nota os embaraços. Agora vem cá, me responde no teu coração. Está orando bastante ou está só capengando? Aí não vai vigiar mesmo. Possivelmente, Josafá aqui, sabe aquele dia que estou bem apressado, tenho muita coisa para fazer, foi fazer, hora depois, aí veio os 400 profetas do rei desviado, tudo profeta desviado, e profetizou só coisas boas. Aí Josafá falou, não tem homem de Deus aqui, teve, e aí Josafá repreende o rei, mas o Josafá não dá ouvido a Micaías, vai para a guerra. Poderia ter morrido ou não poderia? Ali é embaraço ou não é? Embaraço. A palavra foi a Acabe, mas ele estava indo na mesma guerra. Meus irmãos, você vai entrar no avião, o profeta diz assim, não vá naquele voo, porque fulano vai morrer no voo. E você vai entrar no avião? Pelo amor de Deus, você é paraquedista, filho? Eu sou, não, e menos quem que fosse, vamos arriscar. Deu uma palavra, foi isso que aconteceu. Micaías foi esse que disse para Acabe, olha, eu vejo Israel como ovelha sem pastor, todos dispersos, e o rei não vai voltar. O rei de Israel não vai voltar. Mas não falou nada de Josafá. E Josafá vai. Oh meu Deus! É a história da nossa vida, não é? É ou não é, igreja? Oh meu Deus, então hoje, guarde isso no seu coração, a gente vai ler aqui o capítulo de número 19, porque, irmãos, isso é demais. A tese que eu quero defender é essa: o povo de Deus é o povo da vigilância. Posso ouvir glória a Deus? Você é povo de Deus? Você tem que ser, e eu, povo da vigilância. Repita comigo, eu quero ser. Irmãos, estão muito fraquinhos, não tomaram café, estão em jejum, mas vamos lá, mesmo que quem está em jejum, eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus e de vigilância. Amém. Vamos melhorar essa frase. Eu quero ser um servo de Deus, repleto de vigilância. O povo de Deus é o povo da vigilância. Aleluias. É o Senhor, guardem isso, que destapa os nossos ouvidos, que abre os nossos olhos e quebranta o nosso coração. Amém, meus irmãos? É o Senhor, mas Ele só vai fazer isso se a gente permitir. Amém? Pastor, Deus tem todo o poder, mas Ele bate na porta. E a maçaneta do cordeiro não tem para o lado de fora, só tem para o lado de dentro, porque Ele não é adversário, Ele bate, e Ele quer que a gente escancare. Você quer escancarar o seu coração hoje, irmãos, como fez Josafá? Porque Josafá, na hora que viu o exército do rei da Síria vindo até ele grita pelo Senhor e clama pelo Senhor, e milagrosamente o Senhor o socorreu. Você está clamando a Deus? Você clamou hoje a Deus?
creia que Deus está te livrando milagrosamente hoje. Amém? Josafá, um homem de Deus, mas não vigiou. E hoje a gente vai falar nesse segundo profeta, porque é muito interessante. Como eu disse para vocês, Josafá acreditava e obedecia ao Senhor. Josafá amava o Senhor. Josafá, o Senhor, de contrapartida, estava com Josafá e prosperava sobre ele. E até nesse momento em que ele não vigia, Deus teve misericórdia. Mas agora, no capítulo 19, vem a ele o profeta Jeú. E o profeta Jeú, somente agora, no capítulo 19, fala com ele e agora ele entende. Mas pastor, por que Jeú não falou com ele antes? Então vamos ler o capítulo 19? Vamos? Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse, dá uma pausa aqui. No Velho Testamento, profetas e videntes são o mesmo termo, tá bom, meus irmãos? Não é vidente espírita, tá? Lá o vidente era chamado de profeta e o profeta de vidente, porque é aquele que vê no mundo espiritual e vê o futuro, tá bom? Então aqui é o profeta Jeú. É o profeta Jeú que vai a ele. Percebam, ele volta em segurança. Deus tem te dado segurança, mesmo quando a gente pisa na jaca, chuta o pau da barraca. Quantas são as vezes que a gente foi tão tolo? Quantas vezes na minha vida, meus irmãos? Graças a Deus, depois que eu me converti, cometi poucos deslizes feios. Como eu disse, aquele ano na minha vida foi trágico. Agora, foram só aqueles erros que eu cometi? Claro que não, claro que não. Tem hora que a gente acha que está acertando e está errando. Tem hora que a gente acha que está acertando e está errando. Mas quem é que vai abrir os nossos olhos? É o Senhor. Quem é que vai destapar os nossos ouvidos? É o Senhor. Quem é que vai quebrantar o nosso coração? É o Senhor. Por quê? Porque o povo de Deus é o povo da vigilância. E eu te digo sem medo de errar, quanto mais vigilante você for, mais você vai enxergar, mais você vai ouvir, mais você vai se quebrantar. Aleluias. E aqui ele diz... 2 pontos. Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Mais uma pausa aqui. Josafá vem com a sua escolta, com seu exército, Acabe pereceu, Israel estava espalhado, Judá não pereceu. Judá não estava espalhado, ele volta para Jerusalém, ele entra de volta no palácio. Imagine o contentamento, imagine o coração de Josafá. Oh Deus, obrigado Deus. Oh Deus, tem misericórdia Deus. Oh Deus, Micaías Deus, eu não devia nem ter ido fazer um churrasco com o desviado Deus. E aí eu ainda chamo Micaías e Micaías fala e onde eu estava com a cabeça? É a história da nossa vida ou não, igreja? É a história da nossa vida. O povo de Deus é o povo da vigilância. Se eu não sou mais vigilante, é porque eu já estou a passos largos do caminho do Evangelho. Josafá volta em segurança, e eu acredito que era um misto de alegria e de tristeza. Alegria porque você está vivo. Teus soldados, a maioria estão vivos, quem sabe pereceram alguns pelo caminho. A morte de alguns está sobre a sua falta de vigilância. Olha que responsabilidade. Porque não pensem vocês que nessa batalha não deve ter morrido homens de Josafá. Morreu. E o rei triste, puxa, eu não vigiei, perdi fulano, meu capitão, quem sabe aquele soldado, aquele jovem que tinha acabado de se alistar, que era exímio, mas não vigiei, fui comer churrasco com o desviado. Estou fazendo aliança com o desviado, meu pai. Mas Senhor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado. É assim que Deus nos visita, com a misericórdia dele ou não, amados? O que é a misericórdia, irmãos? O que é a misericórdia? O que é a graça? A graça é o favor que não merecíamos, que Deus nos dá. É o favor imerecido. Nós não merecíamos. E aí Deus... E o que é misericórdia?
É o castigo que merecíamos e Deus não nos dá. Olha que interessante. Essa é a história da nossa vida. Só estamos aqui por causa da graça, só estamos aqui por causa da misericórdia. Por isso que temos que glorificar o Nazareno, amá-lo e vigiar as nossas almas. Porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro e a tua alma importa. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os homens ímpios digam, não importa o que a sociedade diga, o que importa é o amor que Ele tem por você. E aqui, Ele diz: será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Percebam essas duas palavras: ajudar ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor. Perceba que não é Deus que odeia eles, é eles que odeiam a Deus. E ajudar ímpios, dando uma ideia do seguinte: você já sabia que ele mata profetas, você já sabia que ele adora Baal e Aserá, você já sabia que ele persegue Elias, você já sabia de tudo isso, e o que você estava fazendo lá? Pastor, por que Gel não falou lá atrás, antes dele ir comer um churrasquinho, uma picanha com Acabe? Porque lá o rei estava surdo, e profetas, quando falam, só ouvem quem realmente ouve do Espírito. Porque Gel não fala para surdos. Muitas vezes Deus não está falando conosco, não é porque Ele não quer falar, é porque os nossos ouvidos estão tapados, nossos sentidos estão tapados, porque Deus já tinha usado Micaías e ele estava com os sentidos tapados. Meu irmão, nessa hora, diga: Deus, destapa os meus ouvidos, Senhor, destapa os meus ouvidos, toca nos meus neurônios, transforma a minha vida, porque eu quero ser um povo, eu quero ser um servo da vigilância. Josafá precisou passar por esse terror para aprender a vigiar. E agora, então, chega o profeta Ageu, e o profeta Ageu, como eu disse, ele é um profeta espiritual, ele é um vidente, ele vê coisas, e ele fala. Mas ele não fala para surdos, ele fala para quem ouve. O Espírito Santo de Deus está falando com a sua vida, filho. O Espírito Santo de Deus está falando com a tua vida, está usando a nossa igreja, está usando a minha vida. Como diz a palavra, se hoje o Senhor falar aos nossos corações, que a gente não endureça em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E aqui, ele diz isso. Será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postos sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Perceba a colocação das palavras. Deus ainda estava falando: olha, eu vejo que você é bom. Sabe aquela mãe? É interessante que as mulheres são diferentes da gente, né, irmãos? Elas dizem: sabe, pastor, meu filho, ele tem um bom coração. O filho é um demônio, mas ele tem um bom coração, pastor. Ele tem um... Claro, você é a mãe, né, minha irmã? Ele vai te tratar diferente, viu? Mas para as outras mães ele não é tão bonzinho, entendeu? É assim, viu? É da natureza das mães, sejam assim mesmo, viu, mães? Tá bom? Os pais são mais reflexivos, os pais são mais diferentes nesse ponto, tá bom? Os pais já são mais assim: ele tem um coração bom, mas é obstinado, é teimoso, é truculento, é rebelde. O homem já é mais frio nessa avaliação. E então eu fico vendo aqui que realmente Josafá, ele alegrava a Deus. Mas pode ver que as palavras do profeta Jeú eram: por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. O que Deus estava dizendo agora para ele? Já que agora os ouvidos dele foram destapados, os olhos dele foram abertos e o coração dele estava quebrantado. Aqui Deus estava dando o convite para ele agir de que forma? Meu filho, se renda a mim, venha para mim, lance a sua boca no pó e se arrependa.
E o que Josafá fez? Agora sim, com ouvidos destapados, com olhos abertos, coração quebrantado, ele reescreve a sua história. Porque lembra que eu tinha dito há pouco no capítulo 17, vamos rapidinho lá ler o 17, irmãos, rapidinho, olha lá. Josafá, 17:1, por favor. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel, posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e na cidade de Efraim, que o seu pai, Asa, tinha conquistado. O Senhor estava com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que o seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Guarda isso, olha aqui, ele amava Deus lá atrás, no começo do seu reinado. Agora perceba o texto sagrado. Irmão, a Bíblia é magnífica, a palavra de Deus é magnífica. Pastor, ele tinha um coração, ele era bonzinho, pastor, para Deus. Mas Deus, ele não é uma mãezona, e ele fala correto. E o que ele estava dizendo? Foi o tempo todo que ele fez isso? Ou foram nos seus primeiros anos? Vamos lá de novo, versículo de número 3. O Senhor estava com Josafá, porque em seus primeiros anos, em algum momento, ele se perdeu. Por isso que quando ele se perdeu, ele se une em laços de casamento e depois vai fazer churrasquinho com o capeta. E aí, pela misericórdia e pela graça, não foi morto. E agora ele volta, e agora ele está tendo a chance de reescrever a sua história. Meus irmãos, hoje Deus me coloca diante de vocês para que Deus possa reescrever as suas histórias, Deus possa reescrever as suas vidas, Deus possa fazer de novo, porque é Ele que te ama, a obra é dEle na tua vida, em nome do Senhor. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa, tá, filho? Nós, povo de Deus, temos sofrido de um mal nesses últimos dias. Todo culto Deus tem que reescrever a nossa história, todo culto vai ser melhor do que o de ontem, todo culto vai ser... Parece que a gente vive um ciclo que nunca fecha. Sabe o que é isso também? É um culto imediatista, é um evangelho raso. Não é todo culto que você vai nascer de novo, que você vai voltar ao primeiro amor. Se você é um homem de Deus, um homem de fibra, uma mulher de Deus, uma mulher de fibra, hoje Deus vai marcar a sua história para os próximos anos, para as próximas décadas. Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Então você não precisa, domingo que vem vai ser melhor do que hoje. Domingo que vem Deus vai tratar outra coisa da tua vida, porque hoje você cravou uma estaca diante de Deus, e amanhã te aguarda maravilhas. O problema de ficar nesse ciclo infinito, que parece muito bom para os nossos cultos dominicais, mas tem uma falácia aí, tem um engano, até maligno, porque a gente nunca rompe. Ou seja, não, nesse domingo eu vou romper, nesse domingo eu vou ser crente de verdade, aí vai embora e volta a ser carnal. É porque a sua decisão não foi inteira. Disse Josué ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É agora, por fé, para valer. E pastor, se eu escorregar, você vai escorregar, porque você é carnal e eu também somos seres humanos, e a gente é de carne e osso, a gente escorrega, mas a gente está preso no Calvário com Cristo em nome de Jesus, e morremos com Ele. Amém, meus irmãos? Sejamos homens e mulheres de convicção, mantemos essa convicção. Deixa eu ensinar uma coisa aqui, irmãos: seja liberto do espírito da pobreza. Quando eu falo pobreza, eu não estou falando monetariamente, não. Tem ricos miseráveis, sim. Pobreza interior. Recebe uma palavra, se posiciona, creia nela e viva ela em nome de Jesus. Seja o melhor pai da sua vida, seja o melhor marido da sua vida, seja o melhor profissional da tua vida, seja a melhor mãe da tua vida, seja o melhor cristão da tua vida, seja o melhor ministro da tua vida. Viva hoje como se você fosse se encontrar com Cristo amanhã. É assim. E quando vier a tentação, diga no seu coração: não, não.
E você vai vencendo os pequenos obstáculos. Pastor, e aí que você vence os pequenos? Guarde os pequenos troféus, filhos. Eles que vão te dar força para derrotar o gigante lá na frente. Sabe, é aquela tentação que te vem quando você está sozinho, ninguém está vendo, você diga, não vou. É uma proposta indecorosa para ganhar mais dinheiro ilícito, você fala, não vou ganhar. Não vou. São os amigos te oprimindo por causa que é o meio maligno de que você é um xarope que adora a Deus. É verdade. A sociedade nos vê como lunático. A sociedade nos vê como lunático. E o diabo quer que você seja assim, visto dessa forma. Mas quando Deus destapa os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, quebranta o nosso coração, nós dizemos, Deus, quanto tempo eu demorei para me render totalmente a Ti, porque somente em Ti há delícias e a vida abundante, e o que o mundo oferece é uma paz passageira, mas o Senhor é a minha comida, é a minha bebida, é a minha alegria, o meu contentamento. Ao mesmo tempo, quando a gente se desperta, nós dizemos, Deus, como eu demorei. Mas os ímpios pensam assim, Deus, que louco, que loucos são esses crentes. É assim, você acha que a gente vai agradar o mundo? Amado, Jesus não agradou o mundo, amado. Jesus foi na contramão da sociedade, dos apóstolos. Você está achando que você vai ser um crentinho moderninho? Foge disso, seja inteligente, seja prudente, seja liberto da pobreza interior. Deus é com você em nome de Jesus. Sua mente, seu espírito, sua alma é importante, seu corpo importa. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar, creia nisso. O povo de Deus é o povo da vigilância. Josafá aqui, irmãos, no comecinho, ele começou bem nos primeiros anos do seu reinado. Mas aí depois, muito próspero, muito fortificado, aí a gente pode beliscar o capeta. Pode? Não pode, pastor, não pode. Beliscou o capeta, vai perder a mão. Alguns perdem a mão, não só recebem um outro beliscão. Deus teve misericórdia da minha vida. Eu poderia talvez não estar aqui, irmãos. Irmãos, antes de cuidar de vocês, irmãos, diante de Deus, e antes de cuidar da minha família, eu sempre digo para Deus, Senhor, eu quero ir para o céu. Eu sei que eu vou, mas eu digo, Senhor, não vire o teu rosto de mim. Senhor, abra os meus olhos, destapa os meus ouvidos, quebranta o meu coração. Perceba, a gente não sabe lidar nem com a gente direito. Mas Deus hoje me coloca diante de vocês para curar a alma de vocês e para que vocês não fiquem nesse ciclo de todo domingo, todo culto, mais extraordinário. Não. Você já fez o extraordinário. Se mantenha e viva uma vida extraordinária. Amém, meus irmãos? Então vamos voltar aqui para o 19. Então, se vocês forem ver, no começo ele faz tudo isso. E no começo ele envia oficiais, sacerdotes, levitas, porque no começo ele foi bom, nos primeiros anos. Depois, incomoda, né? Tanta bênção que não cabe. Então a gente pode pecar um pouquinho, pode? Aí, ó. Ufa, ele não pagou um preço porque se arrependeu, mas a descendência dele pagou. Quase não sobrou ninguém como descendente de Israel. Quase. Em outras palavras, quem sabe a linhagem de Jesus poderia ser comprometida, mas a graça e a misericórdia de Deus veio sobre ele. Amém, meus irmãos? Capítulo 19, então, versículo 4. Ele reescreve a sua história. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação. Posso ouvir de novo? De novo. Por quê? Porque no começo ele era fiel. Ele para de ser fiel. E agora ele volta a ser fiel. Porque o que está dizendo o texto? Irmão, você tem que ler a Bíblia na linha e nas entrelinhas. E deixar Deus falar, tá bom? Porque o que o profeta Ageu tinha dito para ele? O quê? Que a ira do Senhor estava sobre ele. Mas agora, ele está fazendo algo de novo, como ele fez no começo. O Senhor disse
lá no Apocalipse. Lembra-te de onde caiu. Volta ao primeiro amor. Pastor, eu não estou vivendo mais o primeiro amor, eu não sei o que me aconteceu. Não importa, só volta. Porque depois que Deus destapar os teus ouvidos, te fazer enxergar e quebrantar o teu coração, você vai entender. Lembra que eu tinha dito que Gel não falou para surdo? Gel era um profeta, um vidente de Jerusalém. Deveria já ter falado para ele, mas ele não ouvia. Mas agora ele entendeu. Que Deus destape os nossos ouvidos, nos faça enxergar e nos quebrante todos os dias. Josafá morava em Jerusalém, versículo 4, e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fazendo-o. Para aí, vamos de novo, vamos ler nas entrelinhas. Ele volta onde ele parou, em algum momento onde ele tinha parado, agora ele reescreve a história, diz Deus. E ele não só faz com ele, pode ver que o texto diz que ele morava em Jerusalém e ele percorre, ele começa a ter atitudes. Quer conhecer um crente de verdade? Ele tem atitudes. Só palavras sem atitudes não diz nada. Atitudes, que muitas vezes não tem palavras, diz tudo. E ele não somente vai, mas ele percorre tudo isso e fazendo-o voltar. Ora, como assim, pastor? Ele estava dizendo agora para a nação: gente, o rei errou, viu? O rei quase morreu, viu? O rei quase pereceu, viu? Mas agora eu voltei, tá? Peguem nas minhas mãos e me sigam. Amém, irmãos? Ele estava fazendo isso. Com quem? Com todo o seu povo. Como diz, de Berseba até os montes de Efraim, ou seja, em toda a região de Judá e até onde ele tinha expandido o reino na tribo do norte. Continuando, versículo 5, ele nomeou juízes em cada cidade fortificada de Judá, dizendo: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem o veredito. Oh, pastor, mas peraí, me explica de novo. Oh, meu Senhor, como eu amo a Bíblia, como eu amo a Bíblia, como eu amo essa palavra. Oh, meu Deus, ele volta lá atrás, aonde ele tinha parado. Ele fala: não, agora vai ser intensamente. Povo, juízes, em cada cidade, todo mundo crente, todo mundo na palavra. O rei não vigiou. Eu clamei a Deus, e aqui estou de novo, com a boca no pó, e dizendo: me sigam os passos. Quem é crente me segue. Quem é crente me segue. Porque o povo de Deus é o povo da vigilância. O povo de Deus tem os ouvidos destapados, tem os olhos que enxergam e tem o coração quebrantado ao Eterno. Aleluias. E aí ele continua, vamos lá. Ele levanta, juiz. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Olha agora, e agora o povo começa a ter temor. Por que começou a ter temor? Porque o rei começou a ter temor. Papai, você é o líder da sua casa. Ministro, você é o líder que Deus te pôs. Aonde Ele te pôs, você tem que segurar o caixão na cabeça, em nome de Jesus. Não espere dos outros aquilo que Deus espera de você. Faça primeiro. Mulher, se teu marido não é crente, você é a sacerdote do lar, você é a sacerdotisa que tem que levar a tua casa aos pés do Senhor, em nome de Jesus. É assim. E aí o temor de Deus vai cair sobre todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Não espere do colégio, não espere da faculdade, não espere do seu chefe que eles sejam crentes. Você é sal e luz. Nós somos sal e luz do Senhor nessa terra. Que a luz brilhe por nosso intermédio, que a gente salgue e preserve essa vida. Amém, meus irmãos? E aqui o temor cai sobre todos. Versículo 8. Também em Jerusalém nomeou Josafá algum dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes das famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Ou seja, oh meu Deus, pastor, eles eram bitolados na palavra. Oh meu Deus, a palavra era o livro de cabeceira deles. Meu irmão, nós somos o povo da palavra.
O povo da palavra, que ama a palavra, que medita na palavra, que come a palavra, que crê na palavra, e ela revela o nosso Salvador bendito. Foi isso que Josafá fez. Aonde ele tinha parado, ele retornou para a glória de Deus. Quantos anos passaram, pastor? Nós não temos número. Uma coisa eu sei, ele caiu em si e voltou ao primeiro amor. Que nesse dia você volte ao teu primeiro amor, como era, porque o Espírito Santo vai te ajudar em nome de Jesus. E aqui eles vão resolver até as pendências dos habitantes, sabe, coisas das mais triviais. 9, deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem seguir com fidelidade, com coração íntegro no temor ao Senhor. Por quê? Porque lá atrás, coração, aqui pode, o rei pode, o pastor pode, o povo não pode. É assim? É daí que nascem os falsos profetas. Estão entendendo, irmãos? O pastor não pode, o povo também não pode. Pastor, mas dá uma pisadinha aí, porque na hora que o senhor der uma pisadinha, a gente vai dar uma pisadona. As pessoas esperam da gente, irmãos, é verdade. É verdade. Por isso que a gente tem que orar pelos pastores, pedir pelas misericórdias deles. Agora saiba, não esperem perfeição dos pastores, porque nós não somos. Espere caráter. Josafá aqui estava tendo caráter. Essa história aqui, Deus está jogando para nós, mostrando o meu servo que me amava. Mas em alguma área da vida dele ele não vigiava. Qual era a área que ele não vigiava? Ele ajudava e amava quem ele não podia. Simples, que nem eu e você. Tem hora que Deus está falando para você, sai fora, não ajuda fulano. Não faz e você está fazendo? Está vigiando? Vai pagar um preço? Mas Senhor, eu tenho que amar. Eu sei que você tem que amar, mas quem disse que você tem que amar do lado? Ame orando, intercedendo, clamando, jejuando. Mas não comendo um churrasquinho com o capeta. A gente não precisa ir para as festinhas com o diabo. Não precisa tomar cafezinho com o chantilly das trevas. Não precisa. Bem simples. Pastor, mas ele era piedoso, ele era crente, ele amava, ele amou, mas em algum momento o pecado, depois de um embaraço, fez com que ele quase morresse. É a história da nossa vida. O Espírito Santo está falando com você? Obedeça em nome de Jesus. Tem hora que o Espírito Santo vai falar uma coisa com você que não fala com o outro, irmãos. Tem vezes que o Espírito Santo faz umas coisas na minha vida, no meu ministério, que é meio tupiniquim. Tem vezes que eu vou ligar para o irmão e o Espírito Santo fala, não ligue. Tem vezes que eu vou visitar o irmão e o Espírito Santo fala, não vá. Tá bom. Aí o que eu faço? Eu oro. E oro bastante pelo irmão. O que o Espírito Santo está dizendo ali? Vou te traduzir. Ele não me falou mais nada, ele só disse isso. E eu só obedeço. Ele está dizendo o seguinte, você pode até ir lá, mas surdos não ouvirão. Porque Gel poderia ter profetizado para Josafá, mas Gel, talvez não era a hora dele falar. Era a hora de Micaías falar para ser ali uma pulga na consciência dele. E foi. Agora chegou a hora de Jeú. E Jeú agora fala, porque os ouvidos foram destapados. Aí vai ter a hora de visitar, tem hora de ligar, tem hora de fazer as coisas. Meu irmão, se Deus está falando para você não fazer, por que você está fazendo? Para! Pastor, é assim, o Espírito Santo ele vai ter uma interação viva com você. Porque Ele quer se relacionar conosco. Por que Deus faz assim, pastor? Porque tudo não está numa caixinha. Tudo não está numa caixinha porque Ele se relaciona, Ele é vivo, Ele é uma pessoa. E Ele vai mostrar coisas para vocês, vai falar coisas para o outro, diferente, porque é nessa interação que você vai viver diante dEle e desfrutar da presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, meus irmãos, é essa interação. Então, continuando, Ele está dizendo aqui, olha, agora coração inteiro, íntegro. 10, em cada causa que chegar a vocês da parte dos seus irmãos israelitas, das outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Posso ouvir? Glórias a Deus. Ele está falando, gente, é o seguinte, o rei aprendeu, porque o rei é de Deus, e o rei de Deus vigia.
Então siga os meus passos, Bíblia em todo mundo, palavra de Deus em todo mundo. O que importa para nós? O que importa para nós é o que a palavra de Deus diz. Ela não é antiquada, ela não precisa ser contextualizada, ela não precisa ser reinterpretada. A palavra de Deus dura para sempre. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor, não passarão. Amém. Posso ouvir glórias a Deus? É assim, meus irmãos, nós acreditamos assim. Pastor, mas tem pastores famosos interpretando a Bíblia. Deixa eles, filho. Não vai comer mais picanha com eles, deixa. Pastor, só vigie nos seus tratos com qualquer pessoa, mas seja vigilante, porque o povo de Deus é o povo da vigilância. Façam isso, e vocês não pecarão. Façam isso, e Deus continuará se alegrando. Versículo 11, Amazias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil. E os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Olha só, ele chama agora quem? O sumo sacerdote, chama os levitas e diz, olha, os pastores vão cuidar da gente. Porque é os pastores que cuidam da nossa alma. O pastor é o médico da alma. Meus irmãos, se eu não estiver dando a comida de Deus para vocês podem ir para outra igreja. Vocês podem ir para outra igreja. Mas que Deus nos alimente na grama dele para sempre. Amém, meus irmãos? O que importa para a gente é o que a palavra diz. E o que a palavra diz? Para que a gente vigie. Deus colocou diante de Josafá Geu. E Geu falou. Josafá entendeu. Josafá reescreveu a história. Que nessa manhã o Senhor te ajude a você reescrever a sua história, porque você importa para Ele. Dê um ponto final. E não viva esse loop interminável, mas que hoje seja um recomeço para o restante da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero orar agora com vocês, em nome de Jesus. Aleluias. Pai, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia esteve sobre Josafá, a Tua misericórdia está sobre nós, e Senhor, ó Deus, como é bom poder estar na Tua palavra, adorar ao Senhor e aprender com os servos de Deus como foi Josafá. É no nome de Jesus, que eu te peço, ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs a fazerem tudo aquilo que o Senhor deixa para nós, como foi o rei Josafá, como foi, ó Deus, esse recomeço na vida dele. Que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, daqueles que acompanham conosco nas redes sociais, aonde esse culto chegar. É assim que eu te peço, Pai. Abençoa, Pai, continua falando pelo poder do Teu Espírito a nós. Destape os nossos ouvidos. Tire toda a escama dos nossos olhos e quebrante o nosso coração diante do Senhor para que vivamos segundo aquilo que o Senhor deseja de nós. Obrigado, Pai, por essas mensagens tratando dos profetas. Obrigado, Pai, pelo profeta Micaías, que cuidou de Josafá, mesmo enquanto ele estava surdo, e a Tua misericórdia e graça o atingiu. Obrigado pelo profeta Jeú, que ajudou ele a reorganizar a casa dele. E obrigado, Pai, agora pelo profeta que nós trataremos depois também, que é Jaziel e também Eliezer, que também serão mensageiros Teus para abençoar ainda muito mais esse rei. Sabemos que isso tudo já aconteceu, mas que o Senhor possa fazer de novo nas nossas vidas algo tão notável quanto o Teu Espírito fez no passado. É assim que eu oro e peço. Abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Josafá percorreu, andou, teve atitudes. Ele voltou e fez voltar as pessoas. Ele renomeou, ele organizou a casa. E o temor de Deus caiu sobre ele e sobre todos. Porque a fidelidade do Senhor estava com ele.
E o que importa para Deus é o nosso coração íntegro, para que a gente não peque contra o Senhor e cumpra com coragem o nosso papel de filhos, de cristãos. E que Deus nos ajude a sermos pequenos Cristo. Amém? Que a misericórdia e a graça do Senhor repouse sobre todos. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém. Se esse culto foi bênção, compartilha. Quem quiser entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar, me procure no final desse culto ou nas redes sociais. Deus te abençoe, meus irmãos. Um excelente domingo. Deus abençoe. Pode se abraçar.